Oiê, sejam muito bem-vindas a mais esse episódio do Fio. Eu queria só dar um aviso antes da gente começar, que esse episódio é uma sequência de lives que eu tô fazendo com a Nádia e elas acontecem lá no Instagram. Então, se você quiser participar, mandar sua dúvida, comentar com a gente ao vivo, a gente vai estar falando sobre temas relacionados ao universo da mulher, à sexualidade, a desejo, a relacionamento, com a profundidade da psicanálise, mas também sem perder a leveza, o bom humor, as histórias nossas e de vocês, tá? A próxima live vai acontecer no dia 28, às 19 horas. E para quem quiser, o link aqui embaixo do grupo, ele avisa para vocês no momento certo para participar. É isso, vamos para o episódio, sejam muito bem-vindas e caso vocês também queiram saber mais sobre os nossos trabalhos, agendar sessão ou conversar com a gente, os links estão aqui embaixo. Bem-vindas todos! Bem-vinda, amiga! Oi, que bom! Essa conversa vai ser a primeira de várias, com certeza. Eu tô bem animada, porque é um tema muito pertinente. Então, a gente pode começar aos pouquinhos, as pessoas vão chegando e mandando as perguntas. Então, basicamente, hoje a gente quis trazer uma conversa que tem a ver com coisas que a gente conversa sempre. Nós duas, como terapeutas, né? Que se autoanalisam o tempo todo, que experienciam o que é ser mulher nesse mundo. E a gente quis compartilhar com o pessoal, porque tem coisas que a gente tem vergonha, né? Por exemplo, muitas vezes eu abro a caixinha de perguntas e as pessoas escrevem só quando eu coloco anônimo. É mesmo? Sério. Aí, nossa, eu falo um monte de coisa. Eu vejo que, assim, tem muito mais interação. Não sempre, tem dia que mesmo assim não rola, né? Tem dia que é o anônimo, porque daí eles contam coisas que tem vergonha de julgamento. E no fundo a gente tem muito medo do que o outro vai pensar a nosso respeito. E especialmente quando a gente fala daquilo que se vive escondido, nas sombras ou entre os lençóis. Claro. Então, eu acho que a gente pode começar. Então, eu e a Vitória, a gente estava pensando em unir, né, o nosso trabalho para falar de forma terapêutica e analítica sobre amor, sobre relacionamentos, sobre sexo. E de uma forma que a gente pudesse também dar risada e trazer mais leveza para um tema que, mais do que a gente gostaria, tem muitos traumas, né? Tem muita dor. Tem a nossa relação com o toque, com o próprio corpo, com o desejo. E o tema de hoje é: você é boa de cama? O que é ser bom de cama? E a princípio, né, amiga, esse tema parece que é um convite, assim. Você é mais nova que eu, mas você deve lembrar, ou ao menos saber que antigamente as revistas femininas tinham dicas para ensinar as mulheres né, como serem boas de cama, que é uma coisa bastante ridícula. E hoje, o que se pensa disso? Acho que tem a ver com como a nossa sexualidade é construída. Baseada na indústria pornô, com certeza. Muitas vezes sendo criadas como mulheres muito submissas, que vão aprender com os parceiros que não sabem porra nenhuma. Não sabe nada. Então, eu vou começar me expondo bastante. Contar muito brevemente a minha história com o Silvio. Esse é o nome real dele. É porque ele entrou em contato comigo uns anos atrás, eu falei, legal, oi, tudo bom? Foi muito traumático, foi ruim pra mim, você sabe disso? Ai, meu Deus, se você se ofendeu, e parou de me seguir. Mas enfim, o Silvio, não vou falar sobre o nome dele, ele era um cara bem mais velho, bem experiente, tinha filhos, já separado já, e eu tinha 23 anos. Eu devia ser uns 10 anos mais velho, algo assim. Então é um clássico, né? Só que ele era um cara muito padrão, que todo mundo olhava e falava assim, eu gostava dele, eu era feliz com ele, de jeito nenhum, era horrível. Mas eu queria tanto ser desejada. E eu, como mulher, eu aprendi que eu teria valor se eu fosse desejada. Especialmente por alguém que era desejado. Quarta para. Tivemos várias experiências muito ruins. Eu senti que eu sempre estava performando. Eu não tinha tanta experiência assim. E ele era o bambambam, ele era o... Mas era sempre muito ruim. Uma vez eu falei pra minha irmã, uma das minhas irmãs. Falei, é normal ser assim? Eu descobri como era, falei como era. Assim como? Conta pra mim. É verdade. Não ser tão legal, não ser tão gostoso, não ter prazer. E mostrei minhas marcas. Porque eu tava cheia de marca no corpo. De aperto, de roxo, sabe? Daí ela falou assim, não, Nádia, isso não é normal.
das marcas, né? Daí ela me explicou, conversou algumas coisas, sou a irmã mais nova. Imagina, eu tinha 23. Só que daí eu fiquei tão encanada com isso, porque a minha sexualidade foi construída a partir de traumas também, né? Além do Silvio antes, minha primeira relação sexual, eu descobri depois que foi um abuso. Então tinha muita coisa truncada, até que eu comecei a falar com as mulheres mais experientes da minha vida. Até com a minha mãe, com amigas mais velhas, com mulheres da família. É normal que não seja tão legal? É normal não sentir prazer? E sabe o que todas na época falaram? Todas. Sim, a maioria das mulheres finge. Olha que coisa absurda. Eu ouvi isso de várias mulheres. Homens, vocês estão entendendo o que está acontecendo? E depois passei por várias outras experiências e até hoje eu estou construindo e descobrindo que muito do que eu aprendi era performance. E estou aprendendo até hoje. E como que resultamos aqui nesse encontro hoje? Porque eu e a Vitória, a gente se ajuda muito, né? Então, muitas vezes, assim, eu também fico sem saber o que fazer, sem saber o que sentir. Como mulher, fui educada para sempre me perguntar: será que eu tô louca? Será que é coisa da minha cabeça? Eu tive uma experiência um pouco mais recente, onde, depois do encontro, eu fui pro hospital. Porque eu quis, porque eu me senti insegura, porque eu me senti machucada. Olha que absurdo, né? Depois de tantos anos, tanta experiência, tanta terapia, eu tava insegura. Porque, no fundo, embora a experiência não tenha sido agradável para mim, eu fiquei me culpando. Do tipo, eu quero ter valor para sentir que eu sou valorizada, para sentir que eu sou inesquecível, para sentir que eu sou importante, sou potente. Eu aprendi que eu tinha que ser desejada. E a gente aprende assim a performar. Então, acho que eu mencionei com a Vitória, né? Como eu tava me sentindo naquele momento, com alguns conflitos. E eu falei assim, acho que no fundo eu tô me comparando com outras mulheres, pensando, eu não deveria estar me sentindo fragilizada. Eu não deveria estar incomodada. Eu deveria ter. É isso aí, bora! Acho que eu queria sentir que eu sou boa de cama, mostrar que eu sou boa de cama. E daí a Vitória falou assim, Nádia, ser boa de cama não é fazer tudo o que o outro quer. Não é aceitar tudo. É especialmente você falar não. Você ensinar, você conduzir, você falar o que você não quer. Mas quando na vida, seja na cama ou fora dela, que a gente de fato tá sendo verdadeiro, tá performando. E a gente nem percebe. E vou passar a bola pra você agora. Foi muito isso mesmo, né? E eu achei muito linda a forma como você contou. Eu escuto tantas histórias assim, e é muito triste porque a gente escuta isso mesmo. E eu escuto de clientes dentro dos atendimentos coisas do tipo: a mulher tem vaginismo, né? Que é dor na relação, contrai, não passa, machuca. Que o médico, ginecologista, assim, tipo, a gente não tá falando, né, da amiga, da mãe, mas que o ginecologista vira e fala: é só tomar um vinho e relaxar. Tipo assim, a gente escuta coisas absurdas. Uma apologia à violência. Que é isso? É. Eu tenho outra cliente que tipo, tem candidíase de repetição e o médico diz pra ela: não, é normal, assim, você tem que só ir tipo, lidando com isso. Tem gente que tem isso mesmo. Ou seja, existem muitas violências e muita falta de conhecimento em muitos âmbitos, né? Então, é desde os conselhos que você vai escutar. Tem uma outra paciente que contou para a mãe que tinha sofrido abuso e a mãe disse: ah, eu também, faz parte da vida sente. Existe essa cultura geral que leva a gente para esse lugar, né? Não é que ninguém vira para você e fala: ser boa de cama é fazer tudo que o outro quer. Mas todos esses comentários, todas essas coisas que desvalidam o nosso trauma, a nossa história, a nossa doença, muitas vezes, levam a gente para um lugar de entender que ser boa de cama é fazer o outro sentir, é fazer o outro sair da relação pensando: nossa, ela é maravilhosa. Só que a verdade é que muitas vezes, para fazer isso, a gente se desconecta do nosso prazer, a gente se desconecta do que a gente está sentindo, a gente nem está pensando sobre o que a gente quer, sobre se de fato a gente está aproveitando. Muitas vezes, como você trouxe, a gente passa por situações de violência, normalizando isso. Como se, tipo, não, eu que deveria aguentar mais. É uma das coisas que você me falou, né? Deixa eu mudar de lugar, tá muito escuro. Pode ir falando que eu tô acompanhando. Tá? Não é isso, tipo, eu que deveria aguentar mais. Será que eu não sou, né? Por que eu não gosto desse tipo de sexo? Será que ele também não tá acostumada com outras mulheres? Tá, só que dane-se. Tipo, você não é obrigada a fazer uma coisa que não tá sendo bom pra você. E quando a gente vai estudando até, tipo, o mundo dos fetiches e essas outras coisas, a
a gente vai entender isso. Vão ter fetiches que são seus e que eu não tô afim de realizar, entendeu? E que tá tudo bem. E vão ter meus que você não tá afim de realizar e tudo bem. O que que a gente tem em comum? O que que a gente pode construir junto para ser bom para todo mundo? O que que a gente pode criar? E aí a gente entra nesse lugar de que ser boa de cama é performar, é impressionar o outro, é chocar. Só que eu até peguei aqui pra gente falar. Cadê? O nome dela, gente, se eu estiver falando errado, vocês me desculpem. Mas ela chama Peggy Kemplatz e ela fez uma pesquisa com casais para entender qual que eram os relatos dentro disso que a gente chama das experiências sexuais extraordinárias, dentro daquilo, sabe, aquele sexo transformador, aquela coisa que muda. E o que aparece não é técnica, não é posição, não é performance, porque você trouxe isso das revistas no começo, mas a gente vê isso na internet o tempo todo. Tipo, ai, a sentada perfeita. Ai, tal posição. Ai, não sei o quê. Ai, o boquete perfeito. Ah, não é que isso é ruim. É, tipo, muito legal. É importante saber um pouco de técnica, ok. Mas não é isso que vai diferenciar e não é isso que ela percebeu na pesquisa dela, inclusive. Porque o que aparece repetidamente com todos os casais é presença absoluta, vulnerabilidade emocional, comunicação autêntica, disposição a se permitir ser visto, inclusive na nossa vergonha, inclusive quando a gente está sendo desajeitado. E essa é a diferença, porque às vezes a gente está num lugar de performance que a gente tem que ser gostosa, que não pode aparecer a barriga, que não pode nananã, ou o que, que o outro está achando, ou se eu fiz um barulho estranho. E às vezes a gente vai fazer. E se a gente conseguir dar risada junto, dar risada da gente mesma, normalizar, encontrar um lugar de conexão humana, de intimidade, aí sim as coisas mudam. E aí sim o sexo muda. E às vezes é difícil de encontrar esse lugar, né? Porque isso realmente envolve a gente se expor de verdade. Expor de verdade. Sim, eu lembro de uma conversa que eu tive há muito tempo atrás com uma amiga, que ela, assim, tentava encontrar parceiros e encontrar o amor, aquele ideal romântico, né? E nunca dava certo os encontros, assim, não se prolongavam. Mas aí ela voltava sempre confiante depois do primeiro encontro. E ela falava assim, eu fiz e aconteci. Ela falava exatamente isso. Porque a gente aprende, e é o que você falou, talvez a gente não ouça diretamente em revistas, mas a gente, cara, às vezes a gente ouviu diretamente, né? Em outras gerações, a mãe, a avó, tem que fazer em casa, senão ele vai procurar fora. A gente é fruto dessa geração. É muito, muito nova essa transformação. Esses questionamentos são super recentes. Então ainda está introjetado na gente. Quando a gente cresceu, você falava sobre isso, se ouvia, entende? Muitas vezes está no corpo. Então existe sim uma coisa que tem a ver com o que a Valesca Zanello fala, né? Da síndrome da escolhida, da prateleira do amor. A gente é educado, então muito forte aqui. Mesmo que você seja super pra frentex. Esquece. Não adianta. Eu lembro que eu vi ela falando num podcast que essas coisas que estão no seu corpo, independente de você ser muito liberal, muito mente aberta, assim como alguém que passa por traumas ou um imigrante que já está 2 gerações num país, leva 2 gerações. Leva 2 gerações para alguns traumas antigos, geracionais, saírem do corpo. Então, assim, toda mulher vai ter pouquinho essa tendência a estar nesse lugar. Pela sociedade, pela socialização, mas também pela genética. Tá aqui. Então, assim, eu sempre brinco que nós somos meio cracudas e a gente está em reabilitação. É o tempo todo se vigiar para sair desse lugar de opa, eu fiz porque me deu vontade, pelo meu próprio prazer, ou minha vontade é gerar prazer no outro porque isso vai me fazer sentir valorizada. Eu fiz porque eu escolhi, porque eu quero, vou ser egoísta nesse momento, ou porque senão ele vai procurar outra. No fundo, no mesmo relações saudáveis que eu tive, que foram legais, saudáveis muito entre aspas, né? Porque sendo mulher, e a gente tá falando de relações agora heteronormativas, né? Ao se relacionar com um homem, a gente se relaciona com toda uma cultura patriarcal. Com coisas que vão além do indivíduo. E como sair disso, né? Eu acho que tem a ver com a nossa relação com o toque. Acho que cabe pensar, sabe? Eu sempre pergunto assim para os meus analisandos, qual foi sua primeira experiência de toque? Como que é o toque para você hoje? Tem um livro super antigo da Phyllis, desculpa, eu não lembro o sobrenome, mas super antigo. Se você for no Google, você vai achar O Poder do Toque. Uma delicinha de livro. É uma psicóloga que ela faz uma pesquisa por mais de cerca de 3 décadas sobre o toque. Falando que é uma necessidade tão grande, tão essencial, tão vital. O bebê, se ele não é tocado, ele morre. Mas homens
Homens não são estimulados a tocar, exceto na relação sexual. Então, muitas vezes, o que ele quer é o toque, não é o sexo. Muitas vezes, o que a gente quer, homem ou mulher, é se sentir vivo, através do desejo do outro por nós. Então, são muitas variáveis. E aquela coisa, sexo nunca é sobre sexo. Tudo é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder, é sobre necessidade de se sentir visto. Quem nunca ficou caçando contatinhos ou tentando revisitar na memória, viver na memória que seja alguma paixão, alguma situação, para lembrar, eu tenho valor, eu existo. Ou quando a gente mergulha em situações até por impulso, só para se sentir vivo, se sentindo tocado. Então, acho que a pergunta, a princípio, é: o que você busca quando você busca o sexo? De fato, é o prazer sensorial? O que que é? Eu acho que não. Eu acho que sempre tem mais coisas por trás, né? Sempre tem, e eu acho que isso tudo que você trouxe faz muito sentido. Mas eu sempre gosto de pensar quando a gente fala disso no Winnicott, porque o sexo também pode ser um espaço para a gente brincar, né? Então, como adulto, a gente tem poucos espaços para a gente brincar, se conectar. E se a gente tira o sexo desse lugar do poder, tira o sexo desse lugar de ser desejada, de ser escolhida, mesmo que essas coisas façam parte do brincar. Então a gente pode brincar com os jogos de poder, a gente pode brincar com ser vista, brincar com ser desejada, mas se a gente traz essa qualidade do brincar, eu acho que a gente muda tudo, sabe? Porque a gente tira essa coisa séria, a gente tira essa coisa da necessidade, a gente tira essa coisa até da sombra e traz para um lugar quente, traz para um lugar que cabe tudo, não tem o orgasmo não é o objetivo, não é sobre propósito, não é sobre. É sobre a gente brincar, é a gente dar risada, se conectar. Nossa, acho que você falou tudo. Essa é a chave, gente. Acho que isso já encerra a live. Obrigada, gente. Brincadeira. Não, mas isso é tudo. É esse o caminho. É o brincar. A gente aprende brincando. Desde a infância. E a gente perde isso. Mas tem uma outra questão. Pra brincar, igual uma criança, tem criança que é séria, que não brinca. Sabe por quê? Porque ela não se sente segura. Total. Então, para brincar, a gente precisa se sentir seguro. Mas não necessariamente o outro vai nos dar essa segurança que a gente precisa. Às vezes é a gente, sabe o dia, todo mundo sabe, toda mulher sabe, que existe uma mágica, que é no dia que você fala, vou usar uma calcinha velha, feia, eu não vou dar hoje. Hoje eu nem vou me depilar porque eu vou segurar essa periquita. E daí, adivinha, flui, você atrai as pessoas como um imã. É uma coisa mágica quando você fala assim, caguei. Porque é justamente porque você está tão segura de si. Ah, eu não preciso, não vou ficar assim, sabe, atrás. E flui. Então, quando você tá se sentindo segura, seja lá como. Às vezes é o dia que você tá mais assim, pelada. O negócio flui. Eu acho que não importa pra onde vá essa conversa hoje, ou quem tá assistindo, né, ao vivo ou depois, se não tá tendo brincadeira, não tá tendo verdade. Não tá tendo troca nessa relação. O prazer só existe se tá tendo brincadeira. E a gente acha que a brincadeira é uma coisa só infantil, né? Eu gosto de pensar assim, ó. É uma coisa ser infantil, outra coisa é ser criança. Ser infantil é ter reações, às vezes, mimadas, né? Ou muito teimosas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tem a ver mais com uma imaturidade. Agora, a parte da criança é esse olhar vivo, pulsante. O que faz uma criança criança é se manter curioso. Não é? Isso deixa a gente vivo, ávido, presente. Isso é. Então a gente tem que ser criança. E quando a gente fala das trocas nas amizades ou no sexo, a gente precisa ter vontade para brincar ou construir esse espaço. Porque é um espaço de jogo, né? E você até mencionou a questão do fetiche. O fetiche é um lugar de jogo, de consentimento, de combinados. Ó, aqui é assim, qual é o combinado? Agora tá valendo. Dentro desse contexto. Eu acho que as melhores experiências que eu tive, elas envolveram um espaço imenso para vulnerabilidade, principalmente para brincadeira. Eu acho que tem uns sexos que são tão bons, assim, você fala, não acredito que eu tava transando, porque eu tava rindo o tempo todo, porque eu tava brincando. E isso é se sentir à vontade. Se você tá rindo, você não vai se preocupar com encolher a sua barriga. E como é que pode, né? A gente tá pelado com a pessoa, sentado na cara dela. E a gente ainda fica pensando, encolher a barriga. Na posição que. Olha que violência que é isso com a gente. No momento mais animal que a gente pode ter. E eu sei que não é assim, né? Tá bom, entendi. Agora eu vou brincar. É uma construção de estar seguro pra isso. Pra mim tem sido uma segurança que não vem do outro, que vem de um cansaço até. Ai, foda-se, cansei, chega. Mas, mano, a verdadeira mudança, ela vem desse lugar. Eu não sei pra quem que eu tava falando isso. Não, motivação é de um cansaço extremo, né?
A gente gosta de pensar que é assim. Ai, agora eu entendi, eu vou mudar, lá, lá, lá. Mas a gente só muda mesmo quando a gente tá exausto de se fuder no mesmo lugar. Isso. Já se fudeu tanto aí que agora não tem jeito, eu vou ter que fazer diferente, sabe? Isso é muito precioso, né? Porque a gente atende muitas mulheres que, obviamente, estão cansadas, estão de saco cheio. E eu falo assim, isso, que maravilhoso. Pega essa raiva e fala assim, não aguento mais, chega. Quando a gente fica meio... O cansaço ele liberta, né? Porque ele permite alguns lutos. Chega, cansei. Não vamos idealizar que vai vir de uma motivação, de você olhar e sentir a pessoa mais linda do mundo. Isso é ilusão, porque vai oscilar. Mas o cansaço, ele exige lutos da ilusão. No Elefantes da Neblina que eu vi isso. A verdade, como é que é? Ela vem de um cansaço extremo da autoilusão. Mas a partir disso, abre-se um portal. Onde você fala, cansei, não vou arrumar a sala para as visitas, não. Eu tô cansada, trabalhei o dia inteiro. E de repente é muito mais gostoso receber visita assim. A verdade é, será o brincar, o viver a vida adulta com... Será o brincar, o viver a vida adulta com menos amarras? Então, exatamente. Sabe o que é, Douglas? É que a gente sente. Acho que essa é a questão, né? Por que a gente não consegue brincar? Porque a gente acha que se brincar vai estar muito vulnerável e vai se lascar. Quando, na verdade, o brincar e o improviso, ele traz muito isso. Ele exige presença. Presença, atenção. Imagina numa cena de comédia, num improviso. Você não fica pensando, você não fica assim. Você tá tão presente e o prazer traz a gente pra presença. Que você consegue ter sagacidade. Mas eu acho que a gente treina e na vida adulta tá destreinado. E somos como uma torneira que tá fechada há muito tempo. No começo você vai abrir e vai sair ar e vai sair uma água velha. Mas vamos a raiva e falar, que saco, que raiva, caguei. Não vou me depilar. Não vou disfarçar, não vou encolher a barriga. E se? Por que não? Acho que basicamente é isso. Se eu me permitir ser eu, a gente faz tanto esforço. E cadê o prazer? Ele some com tanto esforço, né? É isso que a Rafa falou, né? Vamos usar a raiva a nosso favor, porque eu acho que também tem uma coisa, para a gente poder se sentir segura para brincar, tem o externo, então a segurança de estar com o outro, de estar com alguém, porque no fim, muitas vezes também a gente não se sente segura porque a gente vê que o outro está julgando a gente. Então, acho que tem esse espaço, e acho que não dá para excluir isso, mas também tem um lugar da gente saber se defender. E a raiva da mulher que é reprimida coloca a gente numa posição dócil e muito passiva, né? É muito louco, porque eu tive um sonho essa semana, e foi um sonho. Ele é simbólico, mas ele é bem literal, então nem sei se dá para dizer que ele é simbólico, né? Porque era assim, eu era perseguida pelo meu avô, e aí ele me prendia e me torturava. Só que essa tortura era porque ele arrancava o meu poder, porque eu desafiava ele. Só que quando eu fazia esse processo de arrancar meu poder, era como se fosse uma tortura, e daí eu ficava muito, muito doente, e me sentia muito, muito doente. E eu acho que é isso que acontece com a gente, né? Tipo, a gente é extirpada desse poder e aí a gente se sente muito, muito doente. E vem desse masculino ancestral, patriarcal mesmo, de tudo isso que é enfiado na nossa cabeça. E se a gente não consegue assumir esse lugar de falar, quer saber? Foda-se que eles vão achar que eu sou louca, foda-se que eles não vão gostar do que eu tenho para dizer. Eu vou dizer chega, eu vou dizer que não. Se eu não gostar, eu vou criar uma situação desconfortável, sabe? Eu acho que tem muita coisa que passa por esse lugar e que tem que passar por esse lugar. Eu lembro que quando eu voltei de Amsterdã, aconteceu uma situação lá que um cara que era meu amigo tentou me drogar para me estuprar, só que acabou não dando certo. Quando eu voltei pro Brasil, ele ficava me mandando mensagem como se nada tivesse acontecido, assim: "Ah, vamos viajar comigo pro Egito, lá lá lá". Imagina, nunca mais, Meu né? Deus. E aí eu falei isso em análise, assim, eu falei pra minha terapeuta, tipo, ai, mano, ele falou isso pra mim, mas foda-se, eu não vou nem responder. E daí ela falou pra mim, não, você tem que responder. Você tem que virar pra ele e dizer, eu sei o que você fez, eu não aceito que você faça isso, eu não aceito que você fale comigo, se você falar comigo de novo, vou te denunciar pra... Então, tipo, e daí eu fiquei pensando sobre isso. E daí eu fiz isso. E aí, quando eu fiz isso, ele me bloqueou em todas as redes, me bloqueou em todos os lugares e sumiu. Ou seja, ele sabia o que ele tinha feito. Mas mais importante do que isso, quando eu comecei a ter esse movimento, e ali foi o começo, isso foi, acho que tem 6 anos,
E é uma coisa que eu venho treinando. E eu acho que isso mudou tudo pra mim, porque eu fui entendendo que eu sei me defender, que eu posso me defender e que eu não vou mais ficar presa nesse lugar, porque muitas vezes tem isso, né? A gente acha que a gente tá sendo livre, a gente acha que a gente desconstruiu essa máscara ou desconstruiu esse lugar da boazinha, porque a gente fica assim, ai, foda-se, ai, não vou criar caso com isso, ai, não vale a pena, ai, não vou gastar minha energia. Só que o quanto disso às vezes é real e o quanto disso também é um lugar evitativo de não querer entrar em conflito, de não querer ser a louca, de não querer dizer o que precisa ser dito. Então eu acho que quanto mais a gente pratica esse lugar de dizer não gostei, não aceito, não quero. O que você falou agora? Porque às vezes as pessoas falam coisas que são tão absurdas que a gente, eu pelo menos penso na minha cabeça, será que essa pessoa acabou de falar isso pra mim mesmo? Eu viajei. Então, eu acho que é isso. Quanto mais a gente aprende a fazer isso, mais a gente se sente segura na gente. E aí isso vai abrindo espaço pra gente poder brincar. Porque eu sei que eu posso estar brincando. Se você fizer uma coisa absurda, na hora eu vou conseguir virar essa chave e falar: o que você tá falando? Isso, sim, acho que isso é fundamental. E a gente não tem como, né? A gente não fala de gênero. A gente é mulher, né? É muito treinada para agradar. O homem é treinado também para performar. A gente pode citar isso que o homem, ser bom de cama, tá sempre duro, tá sempre pronto. Que é uma coisa mega patriarcal, machista e da cultura do estupro. Sim, tem coisa que eu falo, nossa, será que eu falo? Ai, me dá uma vergonha. Vem uma coisa na minha cabeça, talvez eu fale já já. Me expor demais. Mas isso que você falou de, ó, se eu sei que eu posso ir embora a hora que eu quiser, eu posso me permitir brincar. Se eu sei que eu tenho para onde voltar, que eu sei recomeçar, que eu tenho uma rede, eu posso me permitir me perder de amor, que eu tenho para onde voltar. Então tem a ver com isso. Ao invés de pensar, nunca vai acontecer nada de ruim, só vai encontrar pessoas maravilhosas. Não, não. Aceite que pode acontecer de tudo. Você pode encontrar alguém incrível e na hora ser uma bosta. Tudo bem, você vai saber falar não e vai saber a hora de voltar, porque isso pode acontecer. Você citou esse exemplo, eu gostaria de falar também, até para encorajar quem está assistindo. Tem coisa que a gente só lembra anos depois, né? Além da minha primeira vez ter sido essa coisa horrorosa, eu lembrei, no meio de uma aula de yoga, no meio de uma meditação, assim, do meu tio. Não gostava de estar perto dele, não sabia por quê. Então você já imagina a história, né? Lembrei que ele passava a mão em mim quando era muito nova, me colocava no colo dele, me beijava aqui. Isso é o que eu lembro. Então, quando eu lembrei, sabe o que eu fiz? Eu peguei o telefone dele com a minha mãe, contei para meus irmãos, para toda a minha família. A maioria falou: Nossa, que exagero. Isso é normal. A maioria, mas eu pensei, importa. A família falou isso, mas eu tive apoio de duas das minhas irmãs. Aí eu liguei pra ele, não tinha intimidade, não falava com ele. A minha tia atendeu, falou: Tia, tá tudo bem? O tio fulano tá aí? Ele atendeu: Oi, eu sei o que você fez. Eu lembro o que você fez. E foi errado. Só. Porque assim, gente, raramente na vida você vai ter um momento de uma grande redenção e chora e dá as mãos e gira assim e pede perdão. Isso não existe. Às vezes você tem que fazer por você e para ritualizar isso. Mas eu tinha motivo para falar assim, caguei pra ele. Às vezes a gente vai precisar falar isso para alguém que a gente acha muito gato, para alguém que a gente foi apaixonada, para alguém que tem uma excelente reputação. E todo mundo vai achar que você tá exagerando. Então não espera ter validação de outras pessoas para saber se você tá louco ou não. Porque tem verdades que não vão passar pelo caminho da compreensão. Às vezes a gente só se permite fazer coisas quando sabe trazer uma linha, né? É por causa disso, isso. Então eu tenho motivo de estar chateada. Às vezes você não vai entender, mas o corpo vai. Eu não sei porquê. Eu acho que basicamente isso tá atrelado ao brincar. Treinar, não fingir. A gente precisa treinar, não fingir. Até hoje, gente, eu tô velha. Velha, desculpa, tá? Não tô velha. Mas assim, você entende? Eu já vivi bastante coisa. Eu tenho 42 anos. Outro dia eu vi uma influencer engraçadíssima falando assim: sabe as pessoas que falam que a gente fica com a energia dos boys no útero? E eu tô fazendo um pouco de piada com isso. E ela brincou com uma coisa que eu me identifico. Nossa, se for verdade, tem uma cidade no meu útero. Tem toboágua, tem obra da prefeitura. Então tem, gente. Na minha. Tem uma Disneylândia aqui, sabe? Mas apesar disso, até hoje eu tenho que parar e falar: peraí, eu tô fingindo? E várias vezes eu percebo que eu tô um pouco, exceto quando eu tô rindo muito. Então, ninguém está
salva disso. É a vida inteira treinada pra performar. Você acha que é assim que do nada você vai conseguir? Não é. Talvez seja mais a vida inteira pra falar, opa, não finge, não finge, não finge, fica presente, né? Total, eu concordo muito. E eu acho que é muito. A gente pode até performar do jeito bom e consciente, sabe? Brincando com isso, né? Exato, então faz uma dança, faz uma graça, mas vem de outro lugar. A questão é que na cama e fora dela, né? E eu gosto muito dessa parte da teoria do Jung, porque eu acho que ele fala muito disso, né? Na máscara que cola no rosto. E eu percebo muito isso até na minha vida, assim. Eu acho que isso vale pra cama e pra fora dela, porque tinha muito. Acho que eu já falei isso em outros momentos, né? Dessa coisa da bad girl, não mexe comigo. Imagina que eu vou atrás de alguém, tipo assim, se você quiser, você vem e deita no meu pé, né? Tudo bem, principalmente com homem. E aí eu acho que tem uma coisa que vem acontecendo, assim, que eu tenho tido desejos pra fora da máscara. E aí, em uns momentos eu fico assim, não, mas eu não vou fazer isso. Tipo, ou então, eu não vou fazer isso pra um cara. Ou então, não. Só que não é real. Continua sendo uma performance, porque qual é real? A real é que talvez eu queira fazer isso agora. Talvez eu possa fazer isso agora, sabe? E eu acho que eu trouxe esse exemplo porque acho que foi um exemplo recente, não tem nenhum exemplo no sexo disso, mas eu acho que às vezes a gente faz isso no sexo. Tipo, eu quero uma coisa e eu não me permito querer aquilo porque aquilo não condiz com a pessoa que eu sou. Se a gente traz até para o lugar do feminismo, a gente vê muito isso, né? Como que eu sou feminista e gosto de apanhar na cama? Como que eu sou feminista e quero que ele me, sei lá, me chame de puta? Como eu sou feminista e. Sim, porque são coisas diferentes e a gente está falando de situações que passam pelo consentimento. Então a gente não é uma coisa só, a gente é conflito, isso é básico, a gente é integração de oposto o tempo todo, a gente é várias coisas e o desejo, ele traz essa verdade, nossa, para além da máscara, né? Porque a gente tá lá nessa máscara perfeitinha, ou da boa menina, ou da bad girl, ou da feminista, ou da mulher empoderada, ou seja lá o que for. E aí vem um desejo que tipo, tá, mas acho que a gente quer isso aqui. E daí a gente fica assim, não, mas eu não posso querer isso aqui. Tipo, como assim eu quero isso aqui? Isso aí não faz parte da minha personalidade. Tá, mas faz parte de quem você é. E aí a gente precisa olhar para o desejo como um indício de algo que está te dizendo da sua autenticidade, que está te dizendo de quem você é. E faz parte a gente parar e escutar isso e talvez ter essa coragem de se ver para além da máscara. Porque acho que é muito isso que vai libertar. Muitas vezes a gente que se prende nesse lugar também, sabe? Nossa, o desejo para além da máscara é potente pra caramba, hein? Me deixou pensando aqui. Eu acho que cabe a gente pensar o que que você deseja para além dessa persona que você vende pro mundo. E tem uma persona que a gente vende na intimidade também, que começa com o que foi aprendido que funciona. Isso serve para homem e para mulher. O que você aprendeu que funciona e o que de fato você tem vontade. Tem muitos homens, inclusive mulheres também, que não são fãs de penetração. Só que vem um cara falar isso. Entende? As críticas vai receber. Eu acho que a gente é fruto de uma sociedade muito machista e a gente tem que repensar tudo. Mulher, homem, às vezes a gente também contribui para essa cultura do estupro. Muito. Sabe? Tipo, nossa, se o cara. Eu já passei muito por isso, assim, com um namorado que eu tive. Como assim você não quer transar comigo? Então você não gosta de mim. Porque eu aprendi que eu tenho valor se o cara quer me comer. Gente, que coisa horrorosa. Isso ainda tá na gente. Vale perguntar. A gente é síntese de tanta coisa, né? O nosso desejo muda, a nossa vibe muda de acordo com o dia. Eu acho que se permitir se relacionar intimamente com alguém é se permitir experimentar outros lados de si. É se permitir brincar. Eu tive um relacionamento, né? Depois que eu me separei do meu ex-marido polonês, tive um relacionamento com um suíço. Estudou várias vezes loucamente. Só que eu nunca gozei. E pra mim, até então, tinha sido o melhor sexo da minha vida, sabe? Porque, gente, é horrível. Desculpa, é horrível essa madeirada. Ai, que saco, faz outra coisa. Não, de pegar um livro, abrir um livro pra ler, sabe? Eu não gosto, pelo menos. Cansa. Mas as pessoas cansam, tem que variar o estímulo, não precisa ficar nisso. Só que eu lembro que a gente pegava coisa, sei lá, qualquer merda, assim, isso aqui, como que é isso aqui? Olha que legal, sabe? Tudo era assim, nossa, se eu passar esse negócio aqui. E eu falei, gente, eu nunca tive parceiros que fizeram isso, então de repente eu lembrei o que que é estar sem performar. Com alguém que, inclusive, cresceu com uma mãe mega feminista, ele no caso, ele era machista em uns aspectos, mas ele nunca tinha visto pornô. Como que é
construída. Sexualidade é alguém que nunca viu pornô. E se você nunca tivesse visto pornô? Tem o... Putz, eu esqueci o nome do cara. É um cara que é... Ele é o mediador do A Culpa é do Cabral. Ele é músico também. Da banda Pé da Letícia, acho. E ele falou que não tinha referência a primeira vez dele. Ele não sabia que ele tinha que introduzir o pênis e fazer um movimento. Ele falou, eu coloco e eu fico lá. Certo, né? Era exatamente o que eu entendi. Mas não tem que nada. A verdade é que não tem que nada. Então vamos tentar pensar, quem tá assistindo, se você não tivesse aprendido nada com pornô. Na minha geração, eu venho de um lugar meio da roça. Os pais levavam a molecada pra prostíbulos, sabe? Se você não tivesse levado pra esse lugar, se você nunca tivesse visto pornô, como que você descobriria o sexo? Como você se permitiria brincar sem referência? Às vezes a referência nos engessa. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco as referências que a gente tem, porque elas, na maioria, são bem merda, né? Se a gente pensar na mulher, a maior referência é sempre um abuso, né? Ai, Então não tem muito como a gente negligenciar esse aspecto. Assim, às vezes, tô pensando se eu falo isso, que isso é bem polêmico. Eu vou falar, me escutem com bons ouvidos, tentem entender o que eu quero dizer, tá? Eu não tô falando que o abuso é bom. Primeira coisa que abuso é sobre consentimento, né? Vamos lá, então, abuso é sobre consentimento. Se é menor de idade, não pode consentir. Se tem uma diferença muito grande, alguma questão de poder enorme, não pode consentir. Se tá muito bêbado, medicado, não pode consentir. Mas muitas vezes existe prazer dentro do abuso. E isso não é consentimento. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso vai impactar a formação da sexualidade. Então, se teve algum momento de excitação ali, se teve algum momento prazeroso, porque nem todo abuso vai ser aquela coisa violenta e absurda. Então, às vezes tem uma coisa ali. Às vezes foi a primeira vez que você foi desejada. Às vezes aquele olhar te excitou e ativou alguma coisa dentro de você, por mais que também tenha te trazido num lugar muito traumático. isso. E aí vai ficar misturado. E a gente tem, né? Até pela psicanálise a gente vê que a violência e a sexualidade, elas estão conectadas. Tem que ter de agressividade na sexualidade, tudo bem. A questão é como, quanto, de que forma. E não o tempo todo. E eu acho que essa é a maior dificuldade, a gente conseguir fluir, né? E aí aqui eu acho que vale trazer uma coisa que é básico, mas é muito importante. É ver o outro. A gente não vê o outro. A gente está tão, às vezes, preocupado com a nossa performance, com a nossa vibe, que a gente não vê o outro. E ver o outro é literalmente estar presente e ver como que tá a respiração. A pele arrepiou, a barriga tremeu. Porque se a gente prestar atenção, a gente sabe o que está sendo de verdade e o que está sendo de mentira. Então, eu acho que falta muito esse espaço da gente ver o outro e da gente sair dessa lógica de que tudo precisa ser demais. Então, precisa estar sendo bom demais, gostoso demais, intenso demais, gostando o tempo todo, 50 vezes por. Não é isso. Às vezes é no sutil, o demais, o intenso vem depois. É uma construção. Tá gostosinho, a gente vai, tá gostosinho, a gente vai. Isso vai construindo, vai subindo, vai aumentando, ou não, e tudo bem. E daí a gente vai buscar outra forma e vamos começar de novo. Não sei. É importante a gente olhar para todos esses componentes, pensar muito também como a nossa sexualidade foi construída, como a nossa história foi construída, e talvez até se autorizar a sentir o prazer nesse lugar, porque dessa vez é diferente, né? E aí quando a gente fala até do BDSM, a gente vai falar muitas vezes de pessoas que têm experiências de reencenar um trauma dentro de um texto com consentimento e com segurança, para de alguma forma se empoderar e se apropriar daquela narrativa que em outro momento foi imposta em cima dela. Pelo amor de Deus, isso não é para todo mundo, não é uma coisa que a gente recomenda, mas são caminhos que muitas vezes podem ser muito benéficos. Então, eu estou falando tudo isso para a gente entender que a gente precisa desconstruir esse lugar do preconceito do eu tenho que gostar disso, eu tenho que gostar daquilo, eu não posso gostar disso, eu não posso gostar daquilo. Se eu gosto disso, o que isso diz sobre mim não diz nada. Libertador você falar isso. Sim. E vou me expor aqui para dar um exemplo do que você falou, que às vezes tem prazer no abuso, né? Eu lembro de uma vez quando eu falei desse tio, né? Que ele tava passando a mão em mim e foi uma sensação muito confusa, de culpa, de medo, incômodo,
mas também de prazer. Porque até então, as pouquíssimas referências que eu tinha, ainda sendo criança, era: uma vez que uma mulher é desejada, ela passa a ter poder. Ela passa a ser ouvida, sabe? Então me deu um pouco desse gostinho. Tudo é muito confuso e ambivalente. Mas a verdade é, você escolheu ou não aquilo, você consentiu com aquilo ou não. O que veio depois disso, tudo bem que seja confuso. Mas você não consentiu, não consentiu, sabe? Eu acho que a gente tem que parar, quando a gente fala de violência, né? De ser violento consigo, gente. Homens também. Eu lembro que eu tive um encontro com um cara uma vez, e ele era muito contraído, muito legal, assim, a gente falava bem abertamente sobre tudo. E ele falou: olha, toda vez que eu tenho um primeiro encontro, eu aviso que eu vou broxar. Porque já vai essa pressão, os homens vão pro encontro com muita pressão. Eu tenho que mostrar que eu sabe? Porque acontece da mulher falar: nossa, e aí, não quer me comer? Eu só quero que você meta. E às vezes o cara quer ficar de romance, mas porque a gente é educado dessa forma, e tem de tudo, né? E daí ele falava: vamos sair, mas eu vou broxar. Não tem expectativa. Aí, sem expectativa, a partir da despretensão, então emergia o desejo. Eu acho que para o desejo emergir, precisa da despretensão. Mesma coisa, eu ouvi hoje de novo, mas eu ouço isso muito também. Você deve ouvir de clientes suas. Já passei por isso, de ter medo de sexo. De ter incomodada, mesmo com parceiro, de longo termo. Beijava, começava a dar um beijo de língua, o pau fica duro. Ai, meu Deus, tem que ficar molhado, tem que dar agora. E se você pensa: eu tenho que ficar com o pau duro, eu tenho que ficar molhado, você não vai ficar. Agora, quando você pensa que talvez a pessoa nem queira tanto assim, acho que não vai rolar, não vai dar tempo. E aí, quando você fala da violência, na verdade, tem a ver com a transgressão, né? A transgressão, ela traz o desejo. Mas para isso precisa da despretensão. Então, antes, pra gente não ser um cuzão com os outros, não vamos ser violentos com a gente. Respeita o corpo, sim, talvez critiquem, talvez se incomodem, as pessoas não estão acostumadas. Talvez te desagrade, sim, mas não vamos causar mais traumas pra gente ou pros outros. Rodou, faz pouquíssimo tempo que eu comecei a sentir desconforto no meio do rolê e falar: não tá legal pra mim agora, vamos parar. Já aconteceu de fazer isso e pegar minhas coisas e ir embora. Me deu culpa, me deu medo, mas também me deu: nossa, tô recuperando minha dignidade que eu perdi tantas vezes. Total. Eu acho que tem duas coisas muito importantes dentro disso. A primeira é: a gente não tem que nada. Ninguém tem que nada. Vamos partir desse pressuposto que ninguém tem que nada, porque não é um momento. E toda vez que a gente fala de desejo, se a gente traz obrigação, acabou o desejo. Você matou, enterrou o desejo, não existe mais. O desejo não vem da obrigação, a gente não tem que nada. E aí, falando desse aspecto dos homens, né, uma coisa que eu escuto, e é foda, porque a gente, como mulher, também muitas vezes reproduz violência e não percebe. Então, eu já escutei várias vezes, não foi uma nem duas, tipo, que o cara broxou e ela falou assim: como assim você broxou? Não, né? Tô acreditando, entende? E isso é super violento também, porque do mesmo jeito que a gente não gosta quando as pessoas fazem isso com a gente, nossa, como assim você não ficou molhada? Nossa, como assim você não quer me dar? Nossa, mas você não quer. Entende? Tipo, é muito violento. E às vezes a gente reproduz essa violência. E às vezes a gente tem isso. Como assim o cara não vai querer me comer? Como assim ele não vai querer? Só que ele também não tem que nada, né? E aí a gente precisa começar a desconstruir isso para os dois lados. Você não tem que nada e ele não tem que nada. Vamos ver o que acontece quando a gente tá junto? O que é gostoso, o que desperta. E acho que também vale pensar o meu valor não tá atrelado a alguém me desejar. O meu valor não tá atrelado a eu ser o cara potente que sempre tá afim. Tira isso do caminho. O que que fica? Talvez a gente não saiba. Talvez eu falei: não faço ideia, nunca pensei. Mas pode ser um caminho tão bonito, tão prazeroso, né? O sexo. E o sexo não é penetração. O que eu ia falar anteriormente, que eu fiquei com vergonha de falar, que é uma coisa polêmica, não é polêmica, não, é só um pouco de vergonha. E mesmo quando eu falo para algumas amigas, elas ficam: não. Mas eu acho uma coisa polêmica. Vou fazer uma camiseta. Eu sou a favor do pau mole. Porque, assim, muitos homens, eles têm vergonha quando eles estão com o pau mole. Então, se ele não tá pão, ele fica até com vergonha de mostrar, ele fica. Às vezes até que você tem um relacionamento de longa data com a pessoa, não é? Fica mais assim, tipo, ainda não tô sendo o homem que eu quero mostrar, cadê minha virilidade? Então, gente, pra gente não reproduzir essa coisa de que o homem tem que fazer isso, para os homens e por nós. Porque daí o cara chega já com tudo e você se sente violentada porque ele foi conduzido também a isso.
Eu sou a favor da gente brincar com pau mole. Que sim, e a gente entender que existe um corpo todo para explorar, que a pele é o nosso maior órgão sensorial, não são os genitais. Então, é sair um pouco desse script do que tem que ser e de que só é sexo se tiver penetração e todo mundo gozar no final. Porque senão a gente vai ficar preso numa narrativa que ela é muito limitante. E aí o que acontece? Se a gente transa com a mesma pessoa, no caso das relações monogâmicas, por vários e vários anos, é claro que vai ficar chato, é claro que você vai perder a libido e é claro que você não vai ter tesão. Porque toda vez a gente transa do mesmo jeito. E mesmo que tenha orgasmo, não é sobre isso. É sobre a gente conseguir explorar, sentir, brincar, dar risada, acertar, errar, se expor ao ridículo, porque é isso. Não existe uma fórmula mágica que todas as vezes que a gente testar isso vai dar certo. Às vezes a gente vai testar coisas e vai ser ridículo. E a gente tem que poder rir e começar de novo. Ou até com essa coisa do pau mole, né? Um tempo atrás eu saí com um cara e ele broxou. E pra mim, até porque eu trabalho com isso, né? É natural, é leve, a gente deu risada. Não deu risada disso, mas outras coisas, tipo, eu falei, cara, daqui a pouco a gente tenta de novo descontrair, e daí rolou. E daí depois ele falou pra mim, nossa, eu fiquei muito feliz com a forma como você lidou, eu me senti muito acolhido. Sei lá, você é especialista nisso, e sei lá, né? Tipo, me colocou num lugar como se eu estivesse esperando uma coisa, ou fosse julgar a partir de um lugar. Tipo, eu tô aqui com o meu caderninho, deixa eu ver, isso pra você eu dou 9, isso pra você eu dou 0. Tipo, claro que não é isso, gente. E eu acho que falta esse lugar da gente humanizar, né? E da gente humanizar a gente e humanizar o outro. Tipo, às vezes vão acontecer, às vezes não vai superar as expectativas, às vezes vai. Às vezes é esse lugar da despretensão, né? É esse lugar realmente de humanização mesmo, né? Sim. E às vezes até, poxa, muito. Quantas vezes eu brochei, mas não dá pra pessoa ver. Ela tem que estar muito atenta. E é o que você falou, não necessariamente o não consentimento vai ser verbal. Presta atenção, caralho. Se a pessoa tá tensa, se muda a respiração, se ela parece, sabe? Dá pra ver, presta atenção. A gente tem que. É uma dança, a gente tá dançando junto. Você vai perceber se o corpo do outro ficou rígido, se a pessoa se fechou. Então, dá a impressão que quando a gente vai ter uma relação, a gente tá querendo performar pra ganhar pontos, sabe? E daí a gente não tá se relacionando com o outro, assim, consigo mesmo. Que nem o cara que transa olhando pro espelho. Eu entendo que vai ter um narcisismo ali, que a gente às vezes sente desejo pelo desejo do outro por nós. E é Isso gostoso, mas não pode ser só isso, né? Não pode ser isso que comanda a cena. de forma alguma. Você não te perde a presença, perde a espontaneidade. E você tá falando sobre desejo, né? Desejo para além da máscara. Eu pesquiso muito a vergonha. E eu acho que é legal também a gente pensar que coisas que, no fundo, eu tenho um pouco de vergonha, aí tá o seu desejo, sabe? E às vezes pode ser a coisa mais ridícula. Eu acho que é muito legal quando você se sente à vontade com alguém pra falar coisas que você normalmente tem vergonha. Eu acho que daí é o melhor lugar, o mais seguro pra brincar. Eu sei há um tempo atrás, brochei, mas tentei ao máximo pensar que poderia fazer algo pra ela com as ferramentas que tinha. Sim, eu entendo. Isso super é possível, mas você vê, né? A gente entra no lugar de querer compensar. Eu já entrei muito no lugar de querer compensar. Tipo, aí hoje eu não quero dar, eu não posso, eu tô menstruada, não tô afim, tô com cólica. Então deixa eu compensar. Eu acho que é legal a gente ser generoso. Mas também tem que vir um lugar de prazer, de amor, né? De desejo. Amor pelo ser humano, né? Não tô falando nem amor de romântico. Porque senão a gente coisifica o sexo. Ele sempre tem que estar em um lugar utilitário. Por exemplo, teve uma virada de chave pra mim, porque eu comecei. Isso assim, quando eu era casada ainda, muitos anos atrás. Eu tava começando a consumir muito conteúdo feminista que falava assim: é a obrigação do homem de fazer eu gozar. Porque se o cara não me faz gozar. E daí eu vejo, gente, não façam isso. Não façam isso. Todos os caras que eu saio, que entraram nessa, o sexo é ruim. Porque eu vejo o cara cansado lá, fazendo alguma coisa. Pode squirt, né? Tipo, vai. Depois a gente fala sobre isso. Tipo, vai, e aí? E às vezes eu tô assim, tipo, me deixa, eu só quero curtir, eu tô de boinha, não preciso gozar. E às vezes eu falo, não preciso gozar. E a pessoa fica. E daí eu penso, que merda! Eu vou ter que gozar pro cara ficar em paz e a gente finalmente poder ficar presente. E eu lembro que uma vez, quando eu tava com meu ex, veio um insight assim de. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. A minha sexualidade é a minha responsabilidade, sabe?
Então, muitas vezes, não tá assim, uau, do jeito que eu queria, ou tá, mas eu vou lá e eu mesma posso masturbar. Eu mesma posso me dar prazer. Vai, você não me fez gozar ainda. Eu acho que isso é uma coisa horrorosa, que deixar uma tensão. Aí você larga esses hominhos que eles vão encontrar outras mulheres, eles vão ficar dando madeirada, ou fazendo um oral desesperado, assim, artificial, que a gente sente. A gente sente o desespero. Pelo amor de Deus, isso quebra a espontaneidade. E se pensar, ninguém tem que gozar. Vamos só descobrir o que pode ser sentido se ninguém tiver que gozar? Eu não tô falando pra ser egoísta, você entende o que eu quero dizer? É tirar esse lugar, tem que chegar nesse lugar. Porque tira o prazer, tira a entrega. E você tem entrega de homens que, tá, vão fazer as mulheres gozarem, mas eu sinto que às vezes eu saio com homens que estão performando. Ah, agora eu vou fazer isso, agora eu vou dar um tempo. Agora eu vou de pau, agora... É horrível. É eficiente. É, mas é ruim. Entende o que eu quero dizer? Super, mas eu acho que isso também vale para outro lado. Várias mulheres, quando o cara Super. não goza, se sentem incompetentes ou sentem que, tipo. Só que será que é só sobre isso? Porque daí, de novo, né? Essa ditadura do orgasmo e essa lógica da performance de que tem que ficar com o pau duro do começo ao fim. Tem que gozar. Todo mundo tem que saber fazer agora todas as posições de todas as formas. Todo mundo agora tem que. Só que, tipo assim, não é sobre nada disso, né? Porque daí, de novo, a gente tá pensando em desenvolver técnicas de performance, técnicas de. Enfim. E o que fica de verdade? Porque quanto mais a gente se prende nisso, menos a gente tá vendo o outro, menos a gente tá sendo real, menos a gente tá ali presente. E aí o sexo é sobre o quê? Olha, talvez a gente não saiba e deva simplesmente assumir que a gente não sabe. Mas vamos estar dispostos a descobrir. Se for pra pensar assim, Nádia, qual a sua experiência assim mais marcante relacionada ao toque? Tirando as últimas experiências, que são muito íntimas, específicas, e eu não vou citar aqui. Eu lembro, há uns 15 anos atrás, eu tive um amigo que a gente se apaixonou loucamente. E ele tinha acabado de se converter ao islamismo. Acabado. A gente estudava árabe juntos. Doideira, né? Paciente tem muitas vidas em uma vida. Aí, ele não vai assistir, que ele tá morando no Marrocos agora. Mas eu nunca esqueci dele. Isso, gente, tem mais de 15 anos. Aí, ele tava se convertendo, ele tava começando a cada vez mais mudar os modos dele, os hábitos, não podia estar sozinho com mulheres. E eu era amiga dele nessa transição. Então, a gente saía muito sozinho pra conversar. Um dia eu dei um abraço nele, ele saiu. E pra mim aquilo foi violento. Eu achei horrível, doeu. Depois ele se explicou pra mim. E a gente passou uma tarde inteira lá numa pracinha na Augusta, conversando. E ele fez uma coisa assim que não poderia ter feito. Ele ficou o tempo todo assim, ó. Pra mim aquilo foi lindo. Aí eu lembro que deu 6 horas, ele parou, inclusive, ele fez a oração dele, virado pra Meca, sabe? Ele não poderia ter feito aquilo, mas era a forma dele falar, eu tô aqui. Eu não posso, mas eu quero. E daí quando a gente foi embora, a gente nunca teve nada, nem um beijo, assim. Mas quando a gente foi embora, a gente pegava metrô pra mesma direção, e ele foi se despedir de mim, sabe o que ele fez? Ele se aproximou e deu um beijo na minha testa. Pra mim, essas foram as experiências mais eróticas, mais bonitas que eu Tipo, eu tava pensando nisso quando você tava falando. né? Eu nunca esqueci. Então a gente tem que descoisificar o sexo, deserotizar o toque. Tem um universo de coisas tão maravilhosas que a gente pode viver pensando, talvez eu não saiba nada. Vamos recomeçar e só tentar estar presente? Total. Não, eu amei que você falou isso, porque eu queria falar isso e eu tinha esquecido. A gente precisa, né? Se a gente quer realmente ter um sexo bom, muito além do sexo, isso é pra vida, assim. A gente precisa de uma vida erótica. E uma vida erótica, ela vai tão além do sexo, né? Eu gosto muito da psicanálise porque ela vai definir a sexualidade como muito além do sexo. Mas se a gente pensa no erotismo, nessa história que você trouxe, tem a transgressão, né? Pode, não pode, tem a sutileza. É uma coisa muito sutil. Às vezes a gente fica pensando no orgasmo, na marretada, na técnica, nisso, naquilo, e a gente esquece dessa construção da vida erótica que vem no sutil, vem num olhar, vem num toque, vem numa coisa que pode, não pode, vem numa história, vem num gesto, vem na nossa paixão pela vida, vem na forma como a gente se relaciona quando a gente vê alguém falando de algo que gosta muito. Entende? Vem de tantos outros lugares e é isso que falta. E é isso que vai fazer a gente ser bom de cama também. É essa construção da vida erótica. É entender o que de fato desperta aquela faísca dentro da gente, né? Eu tô muito nessa vibe dos estudos eróticos.
desde o Batalha, que pra mim tá sendo difícil, né? É um autor difícil, mas dessa coisa da transgressão, dos tipos de prazer, dos tipos de erotismo. E aí, quando a gente vai trazer, inclusive, para esse lado do erótico, e vai pensar nisso para além, eu tô lendo os poemas da Hilda Hilst também, ali nesse movimento, tá na poesia, tá na arte, tá na música, tá na expressão, tá na criatividade, tá na morte, né? Então, Batalha vai. Bom, tudo bem, a live já tá acabando. Ele diz que uma das experiências mais eróticas é ver alguém morrer. Mas por quê? Porque tem intensidade ali. Eu não vou entrar muito nisso, porque senão isso dá um outro tema enorme. Quem não entendeu, vamos esquecer. Mas, assim, é a presença, é a intensidade do que está acontecendo, é a vida, é o que pulsa, é o que renasce. Então, é muito a gente conseguir olhar para esse lugar, para esse movimento. E é sair desse lugar. E para isso a gente vai precisar entrar em contato com o que é feio dentro da gente. A gente vai precisar entrar em contato com a nossa sombra. A gente vai precisar olhar para aquilo que não é tão bonitinho. Para aquilo que não é tão polido, para aquilo que não é tão cortado, né? Que as arestas não estão tão aparadas. Porque se a gente não consegue entrar em contato com isso dentro da gente, a gente não vai ter essa profundidade para viver o erotismo. Nossa, você falou muito bonito agora. Muito bonito. Isso me fez pensar que acho que. Tô aprendendo com essa live também, tô elaborando aqui. Pra gente aprender a desfrutar melhor da vida. Basicamente é isso. Como ser bom de cama. Vamos aprender a desfrutar melhor da vida. De um prato de comida, do vento na sua pele, de respirar. Como que eu encontro prazer em estar vivo? Um amigo meu psicanalista, eu contei com ele esses dias, ele falou algo que ele não lembra quem que. Eu também não lembro quem que citou. Mas que é: eu sempre preciso colocar algo entre eu e a morte. Legal. E eu acho que é por isso que eu faço tantas coisas. Que eu sou tão apaixonada pela vida. E eu tenho essa libido tão grande porque eu tenho tesão em tudo. A Viane Mosella fala muito do erótico como um corpo pulsante, que tem vontade de realizar, de existir, de se relacionar com tudo. Eu acho que não tem como a gente vai ser bom de cama, ou vai na cama, e ser uma pessoa sem interesse por nada na vida. Não tem como. Porque, na verdade, tudo é relação. Minha relação com esse tecido aqui. Com esse batom que eu escolhi passar hoje, contar com você, querer parecer bonita aqui. O jeito que eu vou falar pra vocês, que eu tô tentando falar com carinho pras pessoas que estão. Como eu me relaciono com tudo na vida, com prazer. E eu acho que, especialmente pras mulheres, a coisa mais transgressora do mundo é se permitir ter prazer. E pros homens é ajudar essa mulher a ser livre e ter prazer também. Mas eu já viajei muito, né? Mas eu acho que o que eu queria falar quando você falou é: a gente tem que se permitir ser feio. A gente tem que se permitir ser feio. Eu acho que as melhores vezes que tem acontecido mais recentemente, né, de em relação ao sexo mesmo, é quando eu não encolhi a barriga, é quando eu dei risada, quando você tá transando e faz, sabe, um barulho assim. Gente, a melhor coisa que você tá brincando. Isso é feio. Né? Sai daquela coisa engessada. Desculpa, fala de novo. Não, sai daquela coisa engessada. Vamos parar de fingir. A gente tá morrendo aos poucos, sentindo de remédio, porque a gente acha que não vai caber em nada nesse mundo se não fingir, se não performar. Isso está nos matando aos pouquinhos. Total, concordo 100%, assim. Você estava falando isso, eu uma vez estava bem louca e tive uma visão, assim, que era eram umas coisas muito feias, assim, tipo, umas coisas muito, muito, muito feias, que se contorciam, que se retorciam. E aí eu lembro que eu tava numa coisa assim, eu não quero ver, eu não quero ver. E aí eu escutei uma voz, assim, de uma bruxa, assim, falando pra mim: olha pro feio, olha através do feio. Tem poder no feio, tem força no feio. E aí, pouco a pouco, tipo, e aí foi indo. E aí, quando você entra em contato com aquilo, isso é muito poderoso, né? Então, eu acho que a gente precisa, pouco a pouco, se apropriar desse lugar, poder olhar para isso. Porque senão a gente fica preso e limitado numa coisa de. É a estética, né? Sou bonita, sou gostosa, sou isso, sou desejada. Só que isso é muito fraco. É muito fraco, é muito superficial. E eu acho que é um treino constante isso. De estar presente, de não performar a perfeição, que ela não existe. De se permitir sentir só o processo, sem ter que chegar a algum lugar. A gente deve isso ao nosso corpo, aos nossos traumas do passado. Todo mundo tem essas histórias de dor ou de rejeição, né? Eu acho que a gente se deve isso. Eu não vou mais fingir.
Então vamos prestar atenção se você tá performando ou se você tá fingindo. Se você tá num grupo de amigos e você tá rindo, porque você acha engraçado, ou se é pelo coletivo. Eu acho que no pequeno a gente pode prestar atenção. Não quer rir, não ria. Não quer sorrir, não sorria. Não quer gozar, não goze. Quer ir embora, vai. Olha que legal. Por que não? A gente pode ser livre. Às vezes a gente acha que liberdade sexual é fazer tudo, 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 tudo. E a liberdade é principalmente saber a hora de dizer não. Isso é uma frase dos elefantes também, né? Que liberdade é saber dizer não. Verdade é colocar limite. A gente mesmo, muitas vezes, né? Não. Ai, sim, nem me fala. Sim, tá vindo uns flashes, pensado, né, de coisas recentes que eu me permiti. Depois eu falei, não, eu me senti tão presa nessa pseudo-liberdade, né? É uma armadilha, às vezes, o que nos ensina que é liberdade. Não é dizer sim pra tudo. Senão a gente é só refém dos instintos. A gente não é diferente de um bicho. Eu queria falar isso pra gente começar a pensar em fechar, né? Uhum. Mas quando a gente fala de desejo, a gente acha que desejo é fazer tudo aquilo que a gente quer, que ser livre é fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Só que quando a gente vive isso, a gente entende que isso não é liberdade, que isso tem um preço caro demais. Porque a gente acha que a gente sabe o que é o desejo, mas o desejo é uma coisa tão difícil, principalmente na nossa sociedade. Tem o que a gente acha que quer e não quer. O que a gente acha que deveria querer, mas não quer. O que a gente não quer e finge que quer. O que a gente quer de verdade, mas o que a gente quer e vai de conflito com outro desejo que a gente tem dentro da gente. Desejos pequenos com desejos grandes. Quero emagrecer, mas quero comer uma barra de chocolate, quero tomar vinho a noite inteira. Então, muita coisa dentro de uma coisa. Então, se a gente não para e realmente pensa o que é desejo nosso, o que é condicionamento, o que é projeção do outro, o que é projeção nossa, a gente se perde. E a gente acha que a gente está sendo livre, a gente acha que a gente está seguindo o nosso desejo, mas a gente não está. Então, o fato da gente poder parar e pensar sobre isso e experimentar, igual você falou, tudo bem. Eu fiz e depois percebi que eu estava sendo presa. Sim, e daí você não vai fazer mais, porque você entendeu que naquele momento, daquele jeito, não. E aí a gente vai tendo informações nossas sobre o nosso próprio desejo, sobre o que de fato faz sentido, sobre quem a gente é de verdade, ou pelo menos quem a gente é naquele momento. É esse cuidado e esse trabalho constante, manual, fino mesmo, de poder ir descobrindo e se sintonizando com o que é verdadeiro dentro da gente, né? Sim, isso é um trabalho para a vida toda. O que é verdadeiro dentro da gente? Porque ela vai mudar essa verdade. Ela pode ser relativa. E é por isso que ela exige uma escuta constante. E especialmente compromisso consigo. Eu sempre falo, e é uma coisa dramática, mas eu sempre falo porque eu acredito muito nisso, isso me guia. A hora que eu morrer, e eu não sei que horas vai ser, eu não posso morrer sem respeito por mim, sabe? Então, às vezes ninguém vai ver, não é mensurável, mas eu sei que eu fingi, que eu me enganei. Não, pra mim o único sucesso da vida é esse. No momento que eu for embora, eu vou assim, nossa, Nádia, eu me respeitei, eu me protegi. E como a gente nunca sabe que momento é esse, a gente tem que fazer isso constantemente. Honrar o nosso corpo, honrar as nossas vontades. E se permitir ser feio e desagradar. Eu acho que é isso, né? Acho que não tem jeito melhor assim da gente pensar e da gente fechar, entendendo que ninguém é uma coisa só, a gente é várias coisas. E no fim, o que é ser bom de cama muda o tempo todo para cada um. E está associado com quem você é na vida. Você é uma pessoa que pulsa, você é uma pessoa que está viva. Mesmo que muitas vezes as pessoas vão dizer que você é demais, que você não cabe, que você não é apropriada. Foda-se. Aos poucos você vai encontrar o seu lugar, aos poucos você vai encontrar as suas pessoas. Então, é a gente se manter fiel e verdadeiro a gente mesmo, né? Falou bonito. Eu acho que é isso. Também a gente vai deixar salvo. Então, quem quiser pode assistir depois, encaminha, porque a gente tá falando de muitos temas que são mega necessários, são coisas que as pessoas não falam assim pra todo mundo. Então, é importante saber que tem um lugar seguro pra falar, pra ser ouvida, pra refletir sobre isso. Isso é uma questão essencial pra todo mundo. Depois marca um outro dia com outro tema, né? Aceitamos sugestões, inclusive. Sim, mandem sugestões, mandem para os amigos de vocês e vão viver esse sábado. Olha, eu já. Vão viver essa sexta-feira, vão viver esse fim de semana a partir de um lugar do erótico, a partir de um lugar do desejo, o que vocês realmente querem, qual foda-se que precisa falar, qual momento eu vou me permitir ser feia, às vezes até comigo mesma.
Exatamente. Obrigada às pessoas que ouviram, que apareceram aqui ao vivo. Valeu, gente. Boa sexta e até mais. Beijo. Obrigada. Beijo, amiga. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Oiê, sejam muito bem-vindas a mais esse episódio do Fio de Ariadne. Antes da gente começar, eu queria só dar um aviso que esses episódios com a Nádia são uma sequência de lives que a gente vai fazer uma sexta sim, uma sexta não, lá no Instagram. Então, para quem quiser participar ao vivo, quem quiser perguntar, quem quiser interagir com a gente, é só participar lá. A próxima live vai acontecer na próxima sexta, que vai ser no dia 29 não, 20. Oiê, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais esse episódio do Fio de Ariadne. Antes da gente começar, eu queria só fazer alguns avisos rápidos. O primeiro deles é que esse episódio faz parte de uma sequência de lives que eu tô fazendo com a Nádia, que também é psicanalista, minha amiga. Tenho certeza que vocês vão adorar ela. Esses episódios, eles acontecem ao vivo no Instagram, toda sexta às 19. Toda sexta... Oiê, sejam muito bem-vindas a mais esse episódio do Fio. Eu queria só dar um aviso antes da gente começar, que esse episódio é uma sequência de lives que eu tô fazendo com a Nádia, e elas acontecem lá no Instagram. Então, se você quiser participar, mandar sua dúvida, comentar com a gente ao vivo, a gente vai estar falando sobre temas relacionados ao universo da mulher, à sexualidade, a desejo, a relacionamento, com a profundidade da psicanálise, mas também sem perder a leveza, o bom humor, as histórias nossas e de vocês, tá? A próxima live vai acontecer no dia 28, às 19 horas. E para quem quiser, o link aqui embaixo do grupo, ele avisa para vocês no momento certo para participar. É isso, vamos para o episódio, sejam muito bem-vindas. E caso vocês também queiram saber mais sobre os nossos trabalhos, agendar a sessão ou conversar com a gente, os links estão aqui embaixo.